irmão sempre foi da igreja, nasceu em lá cristão? Não, eu era católico, né? Fiz a minha catequese, né? Os meus 12, 13 anos. E dali a minha mãe se migrou para uma igreja evangélica, né? Igreja Batista, né? De São Miguel Paulista. E ali, né? Toda mãe, quando vai para a igreja, quer levar quem? O filho, né? Sim, Quer sim. levar a família. E com a minha Sim. família foi diferente. Então minha mãe levou eu e minhas irmãs, né? Gostamos e acabamos conhecendo, né? Esse mundo do evangelho, né? Um pouquinho mais da igreja, né? Porque quando nós falamos do cristianismo, você envolve tanto o catolicismo quanto, né, o evangelho, né? Então eu saí do catolicismo e hoje, né, estou há quase 30 anos aí, né? 28 anos mais ou menos, como evangélico, né? Servo de Deus, né? Me batizei, inclusive eu me batizei junto com com meu sogro, né? Depois que eu comecei a namorar com a minha esposa, né? Ali nós se batizamos juntos, né? E foi bênção, né? Estamos até hoje, né? Então a gente acabou seguindo aquela nomenclatura, né? Dentro da obra. Começamos como diácono, né? Não, o diácono não, como cooperador. Né? Quem lembra do cooperador? Então, cooperador. Fomos cooperador, e o cooperador, né, você faz tudo ali mesmo, né? Então você vai crescendo, então virei diácono, e hoje eu sou, para a graça de Deus, para a glória de Deus, sou presbítero. Né? Presbítero ungido, né? E, inclusive já tive numa igreja onde os pastores falaram, não, você tem um dom, você precisa ser pastor. Eu falei, muita calma nessa hora. Vamos te ungir de pastor. Eu falei, muita calma nessa hora. É complicado ser pastor. Né? Isso calma. Né? Então, e realmente, irmãos, eu recusei. Né? Recusei, falei, não, calma. Já existe uma unção sobre mim. Aqui, mas unção, né? A unção, ela é única. Calma, muita calma nessa hora. Então, sou presbítero. A missão do presbítero é bíblico. Também isso é grande. Estou feliz com o presbítero. Né? Eu tenho dito para minha esposa, até onde Deus irá nos levar? Nós não sabemos. Né? Wesley ainda pode se tornar pastor e pode estar na frente de uma igreja, de um ministério? Sim, por que não? Porque quem conduz... é até engraçado falar sobre isso, porque uma vez que nós levantamos a mão para Cristo e nós falamos, eu quero aceitar a Jesus, já era. A nossa vida já é dominada por Jesus. Amém? A nossa vida já é dominada pelo Espírito Santo. Né? Como disse Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em nós hoje, nós temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo. Né? E ser conduzido pelo Espírito Santo é como também, né, eu falo muito do apóstolo Paulo, as 13 cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tem um grande desafio, né, dentro da vida dele, né, que os próprios discípulos não teve. Enquanto os discípulos estavam pregando para o judeu mesmo, o apóstolo Paulo teve um grande desafio para pregar para os gentios. Né? Então foi daí que iniciou todo esse trabalho dele para fazer, às vezes, aquilo que ele não queria. Né? E a obra missionária até veio do próprio apóstolo Paulo, né? Que através dele ali começou a expandir para Roma, né? Outros lugares. Isso. E falando do apóstolo Paulo, já eu vou falar, né? Desse grande trabalho que Deus tem colocado no nosso coração, que foi através de um sonho. Né? Foi através de um sonho, né? Então, já iremos falar um pouquinho Com também certeza. sobre isso. Esse chamado, né? Esse chamado. E como que foi assim esse princípio seu dentro do Evangelho? Como que foi essa caminhada sua assim dentro do Evangelho, esse princípio junto com a sua família? Porque como você falou, a sua família era uma família católica, né? E como que foi esse seu princípio, seus ensinamentos, essa sua mudança de mentalidade? Porque quando a gente somos católicos, que também nós viemos do catolicismo, nós temos uma forma de ensinamento, nós temos uma forma de aprendizado. E quando nós se tornamos uma pessoa evangélica cristã, nós começamos a entender
de uma forma diferente, né? E como que foi o seu caminhar nesse princípio até chegar ao sonho e o que nós vamos entrar daqui a pouco? Sim, sim. O padrão, o princípio cristão hoje do evangélico, ele muda um pouquinho Sim, sim. do católico, né? Então eu, desde criança, ao chegar aos 12 anos de idade, né, dentro do catolicismo, eu iniciei o catequese, né? O ensinamento, ele é outro. Então quando eu fui para a Igreja Batista, né, onde você tinha todo o ensinamento diferenciado sobre Jesus, que tudo é sobre Jesus, né? Sim. É sobre Jesus. A minha mente mudou, né? Aquela visão fechada, ela se estendeu, né? Ela já começou a ter uma visão, eu já comecei a ter uma visão holística sobre Cristo, sobre igreja, sobre os princípios cristãos, né? Então isso foi crescendo dentro de mim, né? Então eu entrei no ministério, antes de ser cooperador, eu entrei no ministério chamado Intercessão, né? Quem lembra do grupo de oração, né, das irmãs do Coque, que então era mais ou menos isso. Então, dentro da nossa igreja tinha um grupo de intercessão. Então, eu comecei a participar junto com a minha mãe, né? Porque alguém viu, hein? Até então o Wesley não tinha visto isso. Isso é tremendo falar sobre isso. Porque alguém viu que o Wesley tinha um dom de intercessão. Mas por que eu tinha um dom de intercessão? Inclusive a minha mãe via isso. Porque eu orava pelas minhas irmãs, das madrugadas, né? Isso com 15, 16 anos. Eu orava por elas, eu intercedia por elas. Certa feita, a minha mãe cabeleireira, ela estava no salão, né? E estava orando, e estava no salão dela, e eu estava em casa. E Deus falou comigo, vai orar. Como nós já estávamos, né, indo para a intercessão, né? O grupo de intercessão você aprende o quê? Aprende a orar. O grupo de intercessão você aprende a jejuar, né? Os tipos de jejum que você deve fazer. No grupo de intercessão você aprende a acordar nas madrugadas, a interceder, né? E a complexidade mais de grupo de intercessão é você entrar em batalha espiritual. E ali eu comecei a aprender tudo isso, né? Então, quando Deus falou, vai orar para mim, na hora eu fui. Mas Deus falou o que seria orar? Ainda não. Então, por isso que entra a questão do posicionamento, né? Da obediência. A obediência na vida do homem é algo sobrenatural. Então, o que eu fiz? Eu ouvi, falei, Senhor, o que tu quer? Não. Fui orar. Deus falou para orar, eu fui orar. E nesse momento da oração, eu comecei a orar com intensidade por quem? Pela minha mãe. Comecei a entrar com intensidade. Quando eu fui ver, eu já estava numa batalha espiritual. Repreendendo demônios, repreendendo o mal que estava onde? Sobre a vida da minha mãe. Me levantei, liguei para minha mãe. Mãe, tá tudo bem aí no salão? Isso era mais ou menos umas 10 horas da manhã. Meu filho, você nem acredita. Inclusive, ela deve estar assistindo agora. E ela vai ver isso que eu estou contando. Meu filho, você não acredita. Uma mulher, nesse momento, levantou aqui e um espírito imundo dominou o corpo dela. Falei, misericórdia. É sério, mãe? Sério, meu filho? Mas por quê? Ô, mãe, há 15 minutos atrás, Deus pediu para eu estar orando pela senhora e eu nem sabia o que era. Ó, mundo espiritual. Então, daí, o Rodrigo, eu comecei a entender os princípios e até mesmo aquilo que Deus queria de mim, né? Porque Deus, ele tem sonhos para a vida do homem. Deus, ele projeta a vida do homem. Eu tenho dito que quem tira o querer do homem na vida dele no mundo não é Deus, é ele mesmo. Porque Deus, ele mostra o caminho. Então, as ferramentas que Deus colocou nessa minha profissão, que esse grande projeto que nós iremos falar, é algo sobrenatural, né? E eu vou mais além. As pessoas, às vezes, que estão assistindo, podem estar falando, nossa, realmente, através desse projeto, né? Desse sonho, desse trabalho que o Wesley, o presbítero Wesley, faz juntamente com uma equipe, eu também vou começar a fazer na minha empresa. Por que não fazer? Então, é tremendo eu estar aqui, né? É tremendo nós estarmos aqui. Então, eu tenho dito que Deus, ele tem propósito para tudo, bem? Então, Wesley está aqui, juntamente com o Rodrigo, juntamente com o Adriano, é projeto de Deus. É projeto de Deus. Cara, mas para tudo isso
até que entrando no assunto aí que você está falando de espiritualidade, a gente sempre tem uma primeira experiência com Deus, bem forte, né? Lógico que eu acho que você orando aí pela sua mãe, você já tinha passado por isso já. Mas você lembra qual foi a experiência com Deus que você teve? A primeira experiência com Deus? Tem. Quando eu saí do catolicismo e eu vim para a igreja evangélica, mesmo estando com a minha mãe, nós não tínhamos, eu falo nós e eu e minhas irmãs também, Uhum. não tínhamos aceitado Jesus.